Quer aprender a desenhar animes e criar seu próprio mangá? Acesse o link na descrição. Em um desejo distorcido, um homem atirou a flecha do cupido na própria tia. A flecha vermelha lentamente se fundiu ao corpo dela, e em seguida, a tia sensual se jogou em cima dele. O nome do homem é Akira, órfão desde pequeno, que viveu com sua tia. No entanto, a tia e o tio o maltratavam todos os dias, até negando comida. Até mesmo seus irmãos mais novos o batiam e o insultavam. Com o tempo, Akira perdeu a vontade de viver. Foi ao terraço, pronto para acabar com a vida miserável. Mas quando estava caindo rapidamente, uma bela anja o segurou. Por causa da vida infeliz de Akira, ele foi escolhido pelos deuses para se tornar um candidato à divindade. Enquanto Akira ainda estava meio perdido, a anja trouxe um presente dos deuses. Primeiro, deu-lhe um par de asas de anjo idênticas às dela. Depois, em sua mão apareceu uma flecha de cupido. Qualquer pessoa atingida por essa flecha de diamante vermelho se apaixonaria irresistivelmente pelo atirador. Akira colocou as asas de anjo e experimentou pela primeira vez a alegria de voar. Observando a bela cidade abaixo, não pôde deixar de exclamar: liberdade é ótima. Nesse momento, a anja revelou um segredo. Seus pais não morreram em um acidente, mas foram arrastados para cima pela tia e pelo tio. Tomado pela raiva, Akira decidiu se vingar. Vendo sua tia sentada no sofá, Akira invocou a flecha do cupido e atirou diretamente nela. Em segundos, a tia se transformou, se aproximando dele com um olhar sedutor, como uma serpente. Akira a empurrou e questionou por que ela arrastou para cima seus pais. Nesse momento, o tio, acordado pela confusão, apareceu, amaldiçoando e culpando a esposa. Descobriu-se que eles arrastaram para cima os pais de Akira para obter a herança. Manipularam o carro, causando a tragédia. Até a adoção de Akira foi só para conseguir a indenização do seguro. Desolado, Akira perguntou com raiva: por que não foram eles que morreram? Após ouvir isso, a tia pegou uma faca e arrastou para cima de si mesma. A anja explicou que era o efeito da flecha de Cupido. 3 dias se passaram rapidamente. A anja Nazai encorajou Akira a seguir em frente, dizendo que estava lá para fazê-lo feliz. Nazai era uma anja de classe especial, mas Akira disse que não podia ser feliz porque estava sem dinheiro. Nesse momento, Nazai sugeriu que ele arrastasse para cima do tio e recuperasse o dinheiro que era seu por direito. Além do diamante vermelho, Nazai deu a ele um diamante branco, cuja função é causar arrasto para cima de maneira violenta. A anja viu a fraqueza de Akira e decidiu contar a verdade. Havia 13 candidatos para suceder o cargo de Deus. Cada um tinha uma anja pessoal ao lado. O próximo Deus seria escolhido entre eles, o que significava que Akira teria que lutar contra os outros 12 candidatos. No entanto, Akira não queria se tornar Deus. Planejava usar a flecha vermelha para controlar o tio e forçá-lo a confessar seus crimes. Mas a realidade não lhe deu tempo. Ele viu um homem na TV, acompanhado de uma anja, que fez 3 celebridades se apaixonarem por ele com a flecha de Cupido. Akira deduziu que esse homem usou a flecha para manipular as mulheres. Mas antes que ele pudesse agir, outra pessoa notou Akira. Era Ikaruga, um dos 13 candidatos, que atirou uma flecha branca, e o homem morreu instantaneamente. Esse evento fez Akira perceber que a batalha entre os candidatos havia começado, e ele poderia ser o próximo. Em meio ao medo, Akira viu uma notícia na tela. Um banco havia sido roubado, e a polícia estava em conflito com os assaltantes. De repente, Ikaruga desceu dos céus, declarando-se o salvador, e invadiu o banco, eliminando os ladrões com a flecha branca. Mas Akira sabia a verdade. Ikaruga, que parecia lutar pela justiça, na verdade queria apenas herdar o poder divino. 2 dos 13 candidatos já haviam perdido a vida. Akira não queria morrer cedo, então deixou Nazai em casa e foi embora sozinho. No dia seguinte, chegando à escola, Akira viu penas caindo do céu. Olhou para cima e viu uma anja. Para sua surpresa, o dono da anja era sua amiga de infância, Hanako. Antes que Akira pudesse reagir, Hanako atirou uma flecha do Cupido nele. Imediatamente, Akira começou a confessar seu amor por Hanako. Ele não sabia que era uma armadilha da anja de Hanako, que não queria machucá-lo. Akira já estava apaixonado por ela há 5 anos. Agora, com a ajuda da flecha, Akira conseguiu tocar a mão de Hanako. Formaram uma aliança de 2. Mas essa era exatamente a intenção da anja de Hanako, que queria roubar as habilidades de Akira. Como a anja de Hanako era de baixo nível, possuía apenas a flecha do Cupido e cobiçava as habilidades de Akira, como o diamante branco. Ela o convenceu a enfrentar Ikaruga, garantindo vantagem para qualquer lado que ganhasse. Contudo, quando tudo parecia correr conforme o plano, Nazai apareceu.
Ela viu através do esquema da anja de Hanako e a expôs. A anja de Hanako não sabia que o anjo masculino que a acompanhava tinha fama de trapaceiro no reino celestial, o que causou sua rebaixada ao nível mais baixo de anjo. Por isso, Hanako recebeu apenas a habilidade da flecha de Cupido. O anjo masculino, envergonhado com a situação, ficou furioso e tentou expulsar Akira sem explicações, mas Akira se recusou a sair. Nazai, a anja de Akira, interveio rapidamente, explicando que, mesmo sem a flecha do Cupido, Akira ainda amava Hanako de verdade. Para provar a sinceridade de Akira, o anjo masculino o amarrou por 33 dias, pois a flecha de Cupido tinha duração limitada. Após esse tempo, saberiam se o amor de Akira era genuíno, e assim, os dias passaram com Akira preso, mas ainda determinado. Nazai o visitava diariamente, levando palavras de incentivo e esperança. Durante esse tempo, Akira refletiu sobre tudo, sua infância difícil, a perda dos pais e as traições ao seu redor. Mas também descobriu que, no fundo, ele possuía um poder que ninguém podia roubar, a vontade de fazer o que é certo. Depois de 33 dias, Hanako, finalmente, viu que o amor de Akira era real e, emocionada, pediu desculpas por ter duvidado dele. No entanto, o conflito entre os candidatos a Deus estava longe de terminar. Agora, mais determinado do que nunca, Akira decidiu que protegeria aqueles que amava e enfrentaria todos os desafios que viessem, nem que tivesse que arrastar para cima metade do reino celestial para isso. Hanako não conseguia suportar aquilo, e pessoalmente o desamarrou. Como Nazai havia dito, o amor de Akira por Hanako não havia desaparecido. Justamente então, a TV subitamente transmitiu a voz de Ikaruga. Ele usa a desculpa de uma partida de futebol para atrair mais candidatos para fora do esconderijo. Para evitar revelar suas identidades aos Ikaruga, Akira e Hanako deliberadamente não trouxeram seus anjos com eles. Eles queriam ver o que Ikaruga estava planejando. Como prometido, Ikaruga apareceu, e 2 candidatos com armaduras iguais surgiram ao seu lado. O candidato com a armadura azul inesperadamente disparou uma flecha de Cupido em Ikaruga. No entanto, uma cena estranha se desenrolou. O diamante vermelho não conseguia perfurar Ikaruga. Isso significava que ele provavelmente já havia sido atingido pelo diamante vermelho de outra pessoa. Os diamantes vermelhos não se acumulam, e só podem ser usados novamente após o prazo de validade de 33 dias. No momento seguinte, o verdadeiro Ikaruga apareceu na tela grande. Naquele momento, os 2 homens de armadura continuaram gritando, tentando provocar Ikaruga para aparecer. Subitamente, uma menina apareceu, querendo se juntar à equipe dos 2 homens de armadura. Justamente então, Ikaruga apareceu de repente e arrastou a menina para cima. Ele disparou uma flecha de Cupido nela e então procedeu a zombar dos irmãos de armadura. Após terminar suas provocações, Ikaruga desapareceu. Antes que os irmãos pudessem reagir, Ikaruga reapareceu e lançou um ataque contra eles. A menina, pensando que havia se aliado aos Ikaruga, acreditava que não seria arrastada para cima, mas ela era muito ingênua. Testemunhando esta cena, Akira decidiu resgatar a menina. No entanto, Nazai apareceu de repente, aconselhando-o a não agir precipitadamente. Neste momento, o diamante de Ikaruga já havia sido disparado em direção à menina. Quando Akira e Hanako retornaram ao lar, eles estavam consumidos por profundo auto-reproche. Foi então que Hanako teve uma ideia de buscar cooperação de outros candidatos e eliminar Ikaruga juntos. Justamente então, um estranho apareceu, um homem não familiar. Akira e Hanako imediatamente empunharam suas armas em guarda. No entanto, Nazai sentiu as intenções do homem e se aproximou dele, confirmando que ele não estava mentindo. Nazai então o conduziu para dentro de sua casa. Após se conhecerem, descobriram que o nome deste homem desgastado era Shichido. Ele estava em estágios avançados de câncer, com apenas 3 meses de vida segundo o prognóstico dos médicos. No entanto, não muito tempo atrás, ele foi escolhido por um belo anjo. Inicialmente, ele havia perdido toda a esperança de viver, mas ao descobrir que se tornar uma divindade resgataria sua vida e erradicaria a doença, ele recuperou a esperança. Olhando para uma foto de sua esposa e filha, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ele sabia que não podia simplesmente passar desta para uma melhor assim, então concordou em se tornar um candidato à divindade, como oferecido pelo anjo. Mas as coisas estavam longe de ser simples, pois o período de seleção durava 999 dias, e ele tinha que competir com 12 outras pessoas. Agora, com o surgimento do formidável Ikaruga, não importava o que ele fizesse, ele não viveria para ver o dia em que um deus seria escolhido. Assim, ele desistiu de tratamento
pensamentos sem sentido e utilizou as asas do anjo e as flechas de Cupido para manipular um homem rico, trazendo imensa riqueza para sua família. Ele sabia que suas ações de ladrão o desqualificavam para se tornar uma divindade, então ele decidiu fazer algo significativo com seu tempo restante. A aparição de Ikaruga solidificou seu objetivo, mas ele sabia que não poderia derrotar Ikaruga sozinho. Por isso, buscou uma aliança com outros candidatos à divindade. Ele usa as flechas de Cupido em 14 detetives, encarregando-os de encontrar candidatos potenciais para a cooperação no campo de futebol. Foi então que ele encontrou Akira e Hanako. Quando ele viu suas fotos, acreditou que ambos eram pessoas boas. Assim, ele invadiu sem convite, buscando uma aliança com os dois. Ao ouvir isso, Akira tinha uma condição. Ele esperava que o Sr. Shishido continuasse seus tratamentos pelo bem de sua família e filhos e não desistisse da vontade de viver. Shishido usa ser um designer de moda. A fim de manter suas verdadeiras identidades escondidas, ele decidiu projetar um conjunto de armaduras para Akira e Hanako. Após entender suas habilidades, Shishido se despediu deles. Enquanto isso, do lado de Ikaruga, ele olhava com preocupação para os 3 conjuntos extras de equipamentos. De repente, ele teve uma ideia de aproveitar os privilégios de uma divindade antecipadamente e realizar os desejos de outras pessoas. No dia seguinte, ele se aproximou de seu amigo e perguntou sobre seu desejo. Seu amigo casualmente disse: "Faça todas as mulheres feias do mundo desaparecerem." Ouvindo esse desejo, Ikaruga achou que era uma boa ideia. Mal sabia seu amigo que essa observação imprudente levaria aos assassinatos de muitas vidas inocentes. Em breve, notícias surgiram sobre uma série de incidentes envolvendo um criminoso adolescente à solta e múltiplas garotas sendo arrastadas para cima. Shishido foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Ele questionou o anjo, perguntando se as asas do anjo e as flechas de Cupido poderiam ser dadas às pessoas comuns. O anjo de Hanako confirmou que era possível, mas a um custo significativo: a própria vida. Pouco depois, a foto do criminoso foi lançada online. Seu nome era Mizu, uma bela garota que havia sido uma modelo de internet popular há 2 anos. Sua prisão causou bastante sensação, e houve testemunhas que a viram desaparecer instantaneamente durante sua fuga. Shishido estava convencido de que eram as asas do anjo que permitiam que ela desaparecesse. Enquanto isso, Mizu estava praticando esportes com uma garota em seu quarto. Devido ao barulho que faziam, Ikaruga impacientemente os interrompeu. Mizu viu a aparição de Ikaruga e imediatamente pulou nele. Era evidente que ela estava sendo controlada pelo diamante vermelho de Ikaruga. Testemunhando essa cena, Ikaruga só pôde instigá-la a terminar rapidamente. No momento seguinte, ela pegou uma faca e se aproximou da garota. Naquele momento, Akira e os outros também estavam discutindo. Ikaruga possuía 3 conjuntos de asas do anjo e diamantes vermelhos, que ele poderia conceder às pessoas comuns. No entanto, a condição era que elas tinham que ser atingidas pelo diamante vermelho, caso contrário, seriam incontroláveis. Os receptores então teriam 33 dias para usar livremente as asas do anjo e o diamante vermelho. Mizu poderia livremente cometer assassinatos durante esse período, e o objetivo de Ikaruga era atrair os outros candidatos divinos que queriam parar Mizu e usar a oportunidade para eliminá-los. Shishido estava furioso. Embora Mizu fosse uma armadilha óbvia, ele não podia deixar uma pessoa tão perigosa passar sem controle. Diante dessa serial killer que visava jovens garotas, ele desejava arrastá-la para cima imediatamente. A única maneira agora era virar a mesa e fazer Akira se esconder nas sombras. Uma vez que Ikaruga aparecesse, Akira usaria o diamante branco para arrastá-lo para cima. Embora fosse um bom plano, Akira estava relutante em tirar uma vida. Shishido disse a Akira que, se eles não arrastassem Ikaruga para cima, eles seriam arrastados para cima por ele. Seria considerado legítima defesa. Akira finalmente se recusou a aceitar usar o diamante branco para arrasta para cima alguém. Vendo a fraqueza e incapacidade de Akira, Shishido não tinha mais nada a dizer e apenas voltou para casa para pensar em outra solução. Mas no dia seguinte, as notícias reportaram que mais uma garota foi arrasta para cima por Mizu. O corpo foi encontrado no topo de uma torre no centro da cidade. Shishido não conseguiu ficar parado dessa vez. Ele imediatamente pegou uma maleta e foi até a casa de Akira. Para surpresa deles, a maleta continha armas e balas. Não há nenhuma regra entre os deuses que diga que um candidato a deus não pode usar outras armas, afirmou Shishido. Akira, no entanto, declarou que se recorressem a tais métodos, não seriam diferentes do arrasta para cima.
Justo nesse momento, a notícia reportou outro incidente. Miso arrasta para cima mais uma garota. Outro corpo apareceu no topo da torre e Miso flutuava no ar, aparentemente dormindo. Muitas pessoas ficaram chocadas com essa cena, já que era uma provocação descarada. Shishido imediatamente formulou um plano de batalha. Ele se colocaria como isca para Miso. Se Ikaruga aparecesse, Akira usaria o diamante branco para arrasta para cima, ele das sombras. Rapidamente, os dois trocaram para seus trajes de combate e correram para a torre onde Miso estava localizada. Enquanto isso, Miso fazia compras online de maneira descontraída, sem saber do perigo iminente. A súbita aparição de Shishido deixou-a muito animada, e Akira encontrou um esconderijo, preparando-se para o confronto que estava por vir. Em vez de um arrasta para cima, parece que ela estava ocupada comprando um guarda-chuva, mas isso jogava exatamente dentro do plano de Ikaruga. Com o pressionar de um botão, a torre inteira explodiu num instante. Akira ficou congelado, sem saber o que fazer, até que viu Shishido sendo arremessado pelo ar pela explosão. Sem hesitar, Akira voou para pegá-lo no ar. Shishido assegurou que estava bem, graças às capacidades resistentes à explosão da sua armadura. Nesse momento, Ikaruga apareceu subitamente atrás deles, apontando o diamante branco. Akira e Shishido uniram forças imediatamente para lutar contra Ikaruga. Ao perceber que estava em desvantagem, Ikaruga decidiu detonar as bombas colocadas no centro da cidade. Akira não suportava ver vidas inocentes sendo perdidas, e naquele momento, não conseguiu mais se conter. Shishido, aproveitando a oportunidade, puxou uma pistola e começou a disparar sem parar contra Ikaruga. Akira aproveitou o momento para atacar. No entanto, quando Akira viu um vislumbre do rosto de Ikaruga por baixo da máscara, ele hesitou por um momento. Essa hesitação deu a Ikaruga a chance de escapar. Chegamos ao final do recap do anime Platinum End. Se gostou e que a parte 2, inscreva-se no canal e deixe seu like, comente sua nota para esse anime. A minha é 7 de 10, assiste esse vídeo aí.